Estão vendo Pronto, aí? estamos vendo. Eu vou tirar aqui minha câmera, você pode começar, tá joia? Obrigada, Santoro, mais uma vez pela sua disponibilidade. Nós sabemos que a sua agenda não é nada fácil. Vou separar uma horinha para falar com a gente sobre a economia, sobre os rumos de Alagoas para os próximos anos, esse panorama tão importante para quem quer fazer grandes investimentos aqui, como é a construção civil, né? O motor da economia de Alagoas. Então, a gente ouvir suas palavras nessa próxima hora será muito enriquecedor. Tá ótimo, Karina. Obrigado pela oportunidade. Desculpa aí pela confusão aqui. Tentei entrar pelo meu notebook, deu errado. Entrei pelo computador aqui, que é um pouquinho mais velho, mas vai dar certo. Falar um pouquinho do contexto da economia do Estado e falar um pouquinho do Estado inicialmente, para vocês entenderem das oportunidades que eu acho que vamos ter aqui no Estado nos próximos anos, em todos os segmentos, mas a construção civil está tendo, né, um boom de investimentos governamentais e eu acredito que vai gerar um efeito multiplicativo na economia, no setor privado, puxado por esses investimentos estaduais, né? De um lado, a gente tem aí os investimentos de 2015 a 20, o Estado de Alagoas investiu 106% a mais nesse período do que um período igual anterior. A gente está com uma perspectiva de 2021 e 2022, o Estado chegar a investir talvez cerca de 5 bilhões de reais nos próximos anos, 2 anos, só o Poder Executivo, além das concessionárias de serviços públicos recém-licitadas, também investirem um valor muito grande, né? Eu vou detalhar isso mais à frente, mas só vocês terem uma ideia, a área de saneamento, nos próximos 8 anos, provavelmente vai trazer investimentos na construção civil aqui no estado de Alagoas, talvez em cerca de 10 bilhões de reais em investimento nos próximos 8 anos, né? A situação fiscal do Estado está muito confortável, a gente conseguiu fazer um ajuste fiscal muito importante no período de 2015 a 2017, foi o grosso desse ajuste fiscal. Hoje, as despesas de pessoal do Estado, que em 2014 chegou a 49,7%, a gente conseguiu reduzir esse percentual em 20%, ou seja, a gente está hoje abaixo de 40% nas despesas de pessoal do Estado, através do aumento da arrecadação e também da diminuição das despesas como um todo. Então, a gente conseguiu ter um ganho, né, no nosso caixa todo mês, de um lado, uma redução de despesas correntes, né, folha, de contratos de manutenção, e, de um outro lado, a gente conseguiu renegociar a dívida, reduzindo a dívida em 44,9% o estoque da dívida nesse período, o estoque da dívida líquida do Estado, nesse período de gestão. Isso é muito significativo, a maior redução de dívida do país, provavelmente. A maioria dos estados aumentou o endividamento nesse período. A gente, mesmo contratando algumas operações de crédito novas, a gente conseguiu reduzir a dívida do Estado. E esses dois movimentos fizeram com que o Estado tivesse sucessivos superávites financeiros, fiscais, fazendo um crescimento de mais de 80% desses resultados fiscais do Estado. E isso o Estado acumulou um conjunto de recursos financeiros muito robusto, né, para a gente poder fazer um programa de investimentos que eu vou apresentar na sequência, muito importante, que a gente acredita que vai ser um grande indutor de novas oportunidades, não só para o mercado da construção civil, para o mercado hoteleiro, para a indústria. Eu acho que isso vai acabar gerando um ciclo muito virtuoso de desenvolvimento econômico do estado de Alagoas. O estado de Alagoas, que foi, em 2014, a pior classificação de rating, né, do Tesouro Nacional, hoje ele tem uma classificação B de rating, o que nos habilita a contratar operações de crédito internacionais, nacionais, com garantia da União. Isso é muito importante, porque isso nos dá a possibilidade de trazer suporte de entidades multilaterais para nos ajudar, né? Nos ajudar a desenvolver projetos de investimento no Estado. E aí a gente também tem 2 ratings que a gente faz, não só com a Standard & Poor's, mas com a Fitch, e o que nos dá uma transparência das nossas contas públicas perante investidores nacionais e estrangeiros, porque
porque esses ratings dessas agências de avaliação de risco são divulgados no mundo inteiro, para investidores do mundo inteiro. Isso é muito importante para o Estado. A economia, nesse ano, mesmo na pandemia, eu acho que é um dado muito interessante que estou trazendo para vocês. A gente tem publicado um boletim econômico e a gente tem identificado um crescimento muito grande, né, da economia no Estado através das emissões de documentos fiscais. Aqui é o valor de notas fiscais emitidas. Vocês veem que em janeiro para abril nós demos um pulo na nossa indústria, né, um crescimento de 77% no valor de notas fiscais emitidas nesse período. Varejo chegou a 54% em abril e os atacadistas crescendo ali a abril em 30%, ou seja, a gente tem um crescimento médio da economia de emissões de notas fiscais e, por consequente, da economia de mais de 30% esse início de ano de 2021. Uma parte disso tem um efeito estatístico de formalização. Isso é uma mudança estrutural na economia, a utilização de marketplaces para fazer as vendas. O mundo digital ganhou um peso maior e o mundo digital, por natureza dele, ele é formalizado. Ou seja, a gente tira um pedaço da economia não formalizada e formaliza a economia. Isso acaba gerando um ganho de arrecadação nos estados e municípios. Para vocês terem uma ideia, os estados do Brasil, todos os estados, o conjunto dos estados brasileiros, de janeiro a abril, apresentaram um superávit primário de 800 bilhões de reais, um crescimento superior a 30%. É um crescimento muito grande, né? Então, a gente tem um momento de reestruturação fiscal dos estados como um todo, e, aproveitando esse boom econômico, Alagoas está transferindo esses ganhos para um programa de investimento e programas sociais muito robustos que eu vou apresentar agora. A gente pode olhar aí um pouquinho o turismo, né, que foi bem afetado pela pandemia, mas, mesmo assim, a gente teve um crescimento de investimentos, ou seja, unidades habitacionais e leitos de Alagoas tiveram um crescimento médio de mais de 15% de 2015 para 2020, ou seja, o turismo gerou, na construção civil, a construção de muitas unidades novas, cerca de 60 unidades novas até 2020, e a gente tem vários novos hotéis sendo construídos nesse momento. Alguns investimentos muito significativos foram anunciados e já entraram em construção. Isso mostra que o setor hoteleiro, mesmo com a pandemia, ninguém desistiu dos investimentos, e isso traz a possibilidade da gente ter aí opções de investimento no setor hoteleiro que vai provavelmente surgindo aqui no nosso mercado, aqueles empreendimentos que são mistos de hotéis em investimento. Ou seja, a pessoa é dona de um leito e ela compartilha esse leito dentro de um pool, ou seja, é uma opção de desenvolvimento de construções de unidades habitacionais que tem gerado isso no mundo inteiro. Aí um pouquinho do panorama da ocupação, usualmente, do aeroporto Zumbi dos Palmares. A gente vem num crescente desde 2013, com a queda de 2020 por causa da pandemia. Eu acredito que a partir de 2022, a gente volte a ter um movimento crescente, superior a 2 milhões de passageiros ano, com a possibilidade da agregação já em 2021 do aeroporto de Maragogi, que vai ser um hub muito interessante para a região norte do estado, que vai ser um vetor de desenvolvimento para aquela região. Uma coisa interessante que eu quis apontar aqui é dois regimes, né? Dois faturamentos de alguns grupos econômicos aqui do estado, né? A gente tem aí clareza que a gente tem feito um trabalho para tentar atrair novos players para o mercado desde 2014 para 2020 e melhoramos os benefícios fiscais. Então, vocês olhando aí, o Prodesim é um benefício basicamente utilizado pela indústria e pelo setor hoteleiro. O faturamento das empresas do Prodesim aumentou em praticamente 87% de 2014 para 2020. Isso aí, as empresas melhorando o seu faturamento, aumentando as possibilidades de ganhar mercado, não só de Alagoas, mas fora de Alagoas, e novos entrantes no estado de Alagoas, novas indústrias abrindo no estado.
O mesmo aconteceu com a central de distribuição e os atacadistas, que foram os segmentos que mais cresceram no estado, até pela vocação logística de Alagoas, ou seja, o estado de Alagoas tem uma vocação importante para o turismo e muito importante também para o setor de distribuição e logística. E isso ficou claro pelo faturamento desses segmentos econômicos. E a gente consegue perceber aí um novo momento para o estado de Alagoas de atração de novos empreendimentos. Eu destacaria aí, em breve, em 2021, teremos a inauguração da central de distribuição da Natura Avon. É um investimento muito robusto. Talvez a Natura Avon vai ser a maior empresa do estado de Alagoas pelo faturamento, superando antigos players do mercado. E isso traz um desenvolvimento, uma região do estado, na região metropolitana do estado, bastante importante, trazendo novos autores, novos empregos para o estado. Falar um pouquinho desse plano de investimentos, eu acho que é importante dar ciência para as pessoas que estão analisando o mercado, como é que vai ser, para onde vai caminhar o desenvolvimento econômico do estado. E aí eu listei aqui alguns conjuntos de investimentos que eu reporto muito importantes, não só pela sua estruturação, né, do setor econômico de Alagoas, mas, ao mesmo tempo, que eles vão ser alguns hubs de desenvolvimento em algumas regiões do estado. O aeroporto de Maragogi, que eu falei há pouco, está dentro do nosso plano de concessões de PPP. O estado de Alagoas, em 2020, fez a maior concessão pública do Brasil naquele ano, que foi da região metropolitana de Maceió, um investimento previsto de 2,6 bilhões de reais em 35 anos, sendo que 2 bilhões nos primeiros 8 anos. Então, isso é um investimento do setor privado em saneamento em toda a região metropolitana de Maceió, ou seja, Maceió, daqui a 8 anos, estará resolvida a sua questão de água, praticamente toda resolvida em relação a saneamento. Isso é uma coisa muito importante, que esse investimento, juntando com as duas PPPs já em andamento no estado de saneamento, que é a Sanama e Sanema, completará um rol de investimentos, tornando Maceió praticamente a primeira capital do Brasil 100% saneada daqui a 8 anos. Então, isso é um investimento importante, uma sinalização para o mercado de construção civil muito significativo, para o mercado hoteleiro, porque a gente vai ter condições de vulnerabilidade em todas as praias do estado e uma condição de prestação de serviço muito boa. Outros 3 investimentos que vão acontecer: o Matadouro de Viçosa, tem um pequeno investimento na cidade de Viçosa, e 2 novos blocos de saneamento que são completando o estado todo. Vamos licitar ainda esse ano, em dezembro, provavelmente na Bolsa de Valores, completando assim todo o estado de Alagoas com saneamento. Esses 2 blocos vão gerar só de investimento em saneamento cerca de 3 bilhões e meio de reais em investimentos nessas regiões, fora os investimentos aderentes a esse saneamento que vão surgir pelo projeto. A central de abastecimento também é um projeto de PPP concessão, nós estamos trabalhando, se Deus quiser a gente consegue concluir esse ano ainda. E aí eu vou listar um pouquinho dos investimentos que nós estamos fazendo em mobilidade, ou seja, mobilidade entre as cidades do estado, trazendo para mais perto algumas cidades e que pode mudar a concepção de investimentos no setor imobiliário, como, por exemplo, a duplicação que a gente está acabando agora da L220 de Arapiraca, né? Ou seja, Maceió, Arapiraca, 100% duplicada. A obra está faltando um trechinho para concluir. A distância de Arapiraca, uma pista duplicada, o tempo de percurso diminui consideravelmente, podendo tornar Arapiraca, que já é um hub muito importante de logística, pode se tornar alguma cidade dormitório de Maceió, em algum momento, para alguns tipos de negócios, né? E Arapiraca vai ter em todo o seu entorno duplicações, ou seja, Arapiraca vai ser duplicada até o São Sebastião, vai ser duplicada até Palmeira dos Índios, né? Então, e vai ser duplicada de Arapiraca até Delmiro Gouveia. Nós estamos falando de duplicações muito significativas que estão cruzando o estado completamente. E isso faz com que algumas cidades que, porventura, a gente entenda ser longe,
se aproximam. Então, Palmeira dos Índios, Arapiraca, a gente vai ter uma diminuição muito grande do tempo de percurso. Então, pode gerar negócios no entorno dessa duplicação. Eu acredito que o setor imobiliário vai ficar atento a essas mudanças. Da mesma maneira, a duplicação da L101 Norte, que vai iniciar, foi dada a ordem de serviço recentemente, na duplicação no trecho Garça Torta até Barra de Santo Antônio. Na semana que vem, o governador vai estar ali lançando o trecho de Barra de Santo Antônio até Barra de Coaragibe. Então, é uma mudança também e aproximação da região da Costa dos Corais com Maceió. Isso muda um pouquinho a discussão do turismo, aproxima as cidades, e esse pacote de investimento em estradas se amplia ainda muito mais. São diversos investimentos em estradas por todo o estado já em andamento, né? Ao mesmo tempo, o estado também está fazendo investimentos em saneamento, assim, melhorando as condições de infraestrutura. Eu listei algumas desses investimentos aí, é muita coisa, eu não vou me detalhar, fica a apresentação para vocês olharem com mais calma depois, para a gente não atrasar muito. Um outro programa que eu gostaria de chamar a atenção é esse chamado de Minha Cidade Linha, e o porquê que eu estou chamando a atenção para o mercado imobiliário. Ele é um programa de urbanização, provavelmente uma concepção bastante nova, bastante diferenciada, e provavelmente vai ganhar vários prêmios internacionais esse programa. Por quê? Porque ele está urbanizando ruas em 89 cidades do estado de Alagoas. São mais de 450 quilômetros de pavimentação. E não é só pavimentação, são equipamentos que vão ser colocados, praças reurbanizadas e academias de ginásticas implantadas para a comunidade. Esse tipo de projeto torna cidades mais agradáveis, com qualidade melhor de acessibilidade, com uma melhora da qualidade de vida. Então, você vai dar uma nova cara a 89 cidades do estado, com um volume muito grande de investimentos até 2022. Nós estamos falando de quase 400 milhões de reais em urbanização, em pintura de fachadas das casas. Então, isso vai gerar muitos empregos, vai gerar uma valorização imobiliária que, aliado às duplicações, não há dúvida nenhuma. É uma casa hoje que está no chão, no barro, passa a ser calçada, passa a ter uma infraestrutura de saneamento, o valor imobiliário desse imóvel vai ser completamente diferente do que é hoje, né? Você vai ter vários fatores que vão aumentar o valor desse imóvel. Esse mapa aí dá um pouquinho da noção da quantidade de obras que estão sendo feitas no estado, né, na área de infraestrutura, no Minha Cidade Linda, e como isso vai se desenrolar. Praticamente todo o estado está com investimentos, as cidades do estado estão em investimentos com essas obras do Minha Cidade Linda, e isso faz com que a gente tenha um programa muito integrado, com soluções de engenharia muito parecidas. E eu acredito que essas obras consigam terminar todas até o final de 2022. Né? O Vida Nova das Jovens é um projeto dentro de Maceió, não sei se todas as pessoas conhecem, ele ganhou o maior prêmio ano passado da Féria de Barcelona. É um congresso que trata de cidades inteligentes, as Smart Cities, e esse é um programa que está requalificando várias comunidades dentro de Maceió. Então, uma comunidade aqui de Maceió que recebe um investimento desse, melhorando a qualidade de acesso dessas comunidades, de urbanização dessas comunidades, é claro que ela vai dar um impacto em todo o seu entorno dela. Então, esses investimentos já chegaram a 87 milhões e provavelmente nós vamos gastar entre 50 a 100 milhões até 2022. Nós vamos chegar, já tem 54 grotas atendidas e provavelmente nós vamos chegar a 100 grotas até o final de 2022, o que vai fazer com que as regiões em torno das grotas que estão recebendo esses investimentos vão ter uma possibilidade maior de valorização imobiliária pela melhoria de acesso dessas pessoas e melhoria de condições de
de acesso a serviços, né? Um pouquinho desses resumos de obras, são mais de 1.200 quilômetros de escadarias, e são dados muito interessantes. Quem conheceu o programa, quem vislumbrou o programa, visitou, acho que vale a pena. Se alguém não conheceu, vale a pena ir. O Minha Cidade Linda, daqui a alguns meses, nós já vamos ter cidades já prontas, vai ter uma perspectiva do que será isso, mas as perspectivas dos projetos são muito bacanas e isso vai agregar valor ao setor imobiliário, com certeza. Vou falar um pouquinho dos projetos especiais que vai melhorar um pouquinho a vida das pessoas. Eu acho que esse conjunto, a gente falou um pouquinho de obras físicas, obras que vão melhorar o capital instalado do Estado, melhorar a atratividade, mas a gente não pode esquecer de melhorar um pouquinho da qualidade da mão de obra e da vida das pessoas aqui do Estado de Alagoas. O CRIA está investindo em crianças, famílias, né, até 6 anos de idade. Nesse programa, ele prevê a construção de 200 creches, ou seja, você vai dar uma possibilidade maior da mãe ter um emprego e ter um local digno para sua família, seu filho ficar. E o programa é super completo, ele envolve a atenção à gestante, atenção às crianças, tem a ver com a educação dessas crianças na primeira infância, e é um investimento que a gente reputa de muita importância para a melhoria do ambiente social de Alagoas, né? E aí, como eu falei agora há pouco, né, ele vai atender cerca de 40 mil crianças. É muito importante isso. Para a construção civil, isso tem um impacto nos seus trabalhadores direto, e tem um impacto muito grande no PIB do Estado de Alagoas, que vai agregar um valor grande, não só pelas obras físicas das creches, mas também pelo movimento econômico que será gerado pela geração de 8 mil empregos diretos para trabalhar, as pessoas que trabalharão nas creches. O CISP tem um impacto na construção civil pelo aumento da segurança pública. Os CISP são centros integrados de segurança pública, vocês já devem ter visto em algumas cidades aqui de Alagoas. Nós estamos fazendo agora os CISPs maiores, que são as unidades do tipo 3 e 4, que são mais robustas, mais significativas nas grandes cidades. Até então, só foram entregues os CISPs menores, em cidades menores. O CISP gera uma diminuição dos indicadores de violência na cidade. Por consequente, isso gera uma valorização imobiliária, gera uma melhoria do ambiente em que pode ser instalado em novos empreendimentos habitacionais e possibilita em que algumas cidades onde você não conseguiria fazer o investimento, né, você conseguir fazer hoje em dia o investimento instalando os CISPs. Isso é um projeto contínuo de melhoria e de melhoria da qualidade da prestação de serviços da segurança pública. Eu estou citando só o CISP, que mistura construção civil com melhoria e requalificação das polícias civil e militar. Mas tem outros projetos de segurança em andamento, como o Força Tarefa, que também tem um papel muito importante na diminuição da violência no Estado, e diminuir violência diretamente aumenta a possibilidade de receber fluxos novos turistas. E a gente não pode falar disso, dessa segurança para os investidores, do que esse grande programa que o Estado desenvolve há 4, 5 anos de construções de hospitais novos e de melhoria no atendimento da saúde pública do Estado. Isso está nos permitindo enfrentar a pandemia, tendo visto o grande aumento de leitos. Nós vamos entregar mais um hospital nesse mês ainda, que é o Hospital do Médio Sertão, que é lá em Delmiro Gouveia, e em breve, teremos mais um hospital metropolitano em Arapiraca. E já está em construção o Hospital da Criança, do Coraçãozinho, do Coração, aqui em Maceió. E esse conjunto de investimentos, que chegará a mais de 400 milhões de reais, é um investimento robusto que nos permite não mais acontecer o que uma vez um amigo meu me falou, que se acidentou, ele é turista aqui em Alagoas, foi para Maragogi, se acidentou em Maragogi, teve que vir para Maceió para ser atendido. Hoje nós temos um hospital perto de Maragogi.
Isso dá possibilidades. O investidor, quando olha para querer implantar um projeto, ele vai olhar se tem saúde, se tem educação, se tem equipamento de segurança pública adequados para ele poder investir com segurança. Então, o Estado está fazendo o papel dele nesses últimos anos em trazer diversos investimentos correlacionados com a possibilidade de nós atrairmos o setor privado para também implementar uma indústria, implementar um empreendimento imobiliário, um conjunto habitacional. E esse tipo de investimento ele agrega muito valor e tem um efeito multiplicativo na economia muito grande. É o papel do setor público ter possibilidade de fazer esses recursos para melhorar a qualidade de vida. Tem um pouquinho da foto desses hospitais. Acho que quem não conheceu nenhum deles, talvez valha a pena conhecer para ver o padrão que foi construído esses hospitais, de uma qualidade diferenciada, o que pode nos permitir dar maior segurança ao investidor, em que ele vai ter um colaborador dele tendo um atendimento hospitalar gratuito, que ele possa ter condições de executar seu trabalho com tranquilidade. Eu tentei resumir o máximo que eu pude aí esse pacote de investimentos, tentar explicar um pouco para vocês que as ações de um governo elas podem ser muito importantes em criar um ambiente muito propício para o desenvolvimento de novos negócios. Eu não detalhei aqui esse ambiente econômico que o Brasil está vivendo, foquei no estado de Alagoas, acho que o objetivo aqui era mostrar as oportunidades. Eu acredito que investimentos públicos bem focados e coordenados geram oportunidades do setor privado aproveitar essa geração de infraestrutura grande que o Estado está trazendo. Ou seja, o Estado, nos últimos 4 anos, nos próximos 2 anos, vai gerar uma infraestrutura de transporte, de mobilidade, de urbanização muito grande e de saneamento. Isso faz com que seja muito interessante para o setor privado abrir uma possibilidade de trazer empreendimentos imobiliários, trazer shopping centers, fazer empreendimentos de comércio novos, porque a gente vai ter uma massa de trabalhadores novos empregados, ou seja, o setor público de Alagoas, que já representou 2/3 do PIB do Estado, ele vai, com esses investimentos, propiciar a geração de empregos no setor privado, né? Que vai gerar uma classe média um pouco maior que nós temos hoje e melhorar um pouquinho a empregabilidade de uma classe mais pobre, que vai poder ter condições de consumir o que não tinha no passado, com mais vigor. Isso gera novas possibilidades de negócio, e aí a gente olha um pouquinho a pandemia, quando você sai de Alagoas, vai visitar um estado que a pandemia que afetou mais, você vê diversos estabelecimentos fechados e que não vão voltar mais. E aqui a gente está vendo um movimento ao contrário. Alagoas está saindo um pouquinho dessa situação da pandemia numa condição um pouco melhor que o resto do Brasil, na minha visão, porque a gente está fazendo investimentos públicos muito substanciais e que está propiciando condições adequadas ao investidor privado apostar no futuro. Agradeço a oportunidade, estou à disposição para tirar alguma dúvida que alguém queira fazer. Muito obrigado. Queria agradecer ao secretário George, sempre muito técnico nas suas colocações, inclusive sugerir a todos que estão nos assistindo que o sigam no Instagram para sempre informações sobre investimentos, sempre informações relevantes sobre o mercado, informações sempre muito técnicas, muito pertinentes. Então, quem quiser ficar por dentro do que acontece em Alagoas e dos investimentos que vêm por aí, dos números, números do varejo, da indústria e dos setores produtivos, vale a pena seguir o Instagram do George e acompanhar. Eu queria começar, George, fazendo uma pergunta, com esse bloco final de perguntas, fazendo a seguinte pergunta. A sensação que a gente tinha, a sensação falando até como empresário agora,
A sensação que a gente tinha do mercado lá no início da pandemia é que, poxa, veio essa pandemia logo na hora que a Alagoas estava pronta para decolar, né? A gente se sentiu aquele avião que ia decolar e que ficou ali, que alguém deu um aviso e disse, para tudo. Na sua opinião, essa decolagem ela foi somente adiada, certo? Ou essa decolagem ela não acontecendo, ela acabou sendo boa porque a gente teve tempo de ter mais investimentos, mais inovação nos setores produtivos, construção civil, varejo, a própria indústria, para que quando esse Boeing, digamos assim, decole, a gente tenha uma base muito mais preparada, um cenário local muito mais pronto para fazer com que os resultados venham e sejam mais constantes, mais substanciais e durem mais tempo. Eu queria saber um pouco sua visão em relação a isso. Se você também foi da turma que lamentou ali no início, mas se agora você pensa que somente adiou ou se foi bom esse adiamento para a gente se preparar melhor para esse momento de bonança que a gente deve ter aí no futuro do nosso estado, porque a pandemia deve passar em algum momento, né? Se a gente tem que analisar essa situação de duas óticas, né? Eu acredito que a pandemia ela trouxe, de alguma maneira, um incentivo para as empresas e governo melhorarem, mudasse um pouco a maneira de fazer o seu trabalho. Eu dou um exemplo aqui da fazenda. A gente usava tudo processo físico aqui na fazenda. A pandemia nos obrigou a passar tudo para o digital. A economia que eu tive com essa mudança do físico para o digital foi muito grande. Ao mesmo tempo, eu melhorei um pouco a prestação de serviço, criou novos desafios. E os desafios quais são? Eu preciso digitalizar, usar as ferramentas de internet, usar as redes sociais de uma maneira muito mais profissional que eu usava no passado. E isso vai aumentar a minha produtividade. Esse desafio foi imposto a todas as empresas do Estado. Eu não acredito que a pandemia atrapalhou a decolagem da economia de Alagoas. Eu acho que não. Acho que durante toda a pandemia, a gente está vendo a gente se recuperar economicamente de alguns baques, como foi o caso do afundamento do bairro de Pinheiros, ali daquela região. A Braskem voltou a produzir. Esse fato que afetou a economia de Alagoas drasticamente em 2019, ao mesmo tempo, agora está reinjetando um valor na economia muito grande. Claro que todo o dano pessoal das famílias que está tendo que se remover de uma região para outra, mas ela cria uma nova oportunidade, uma oportunidade de criar empreendimentos imobiliários, de criar um pensamento da cidade de uma maneira nova. Como é que vai ser a nova cidade? Como é que nós vamos fazer? O Estado já tinha um planejamento de investimentos rodando e está acontecendo, ou seja, a mobilidade do alagoano ao final do ano que vem vai ser muito maior do que é antes da pandemia, ou seja, eu vou ter estradas duplicadas praticamente de Maceió a Delmiro Gouveia, de Maceió até Barra de Santo Antônio e de Maceió para o sul do estado iniciando as obras. Com isso, você vai ter uma possibilidade de você criar empreendimentos imobiliários, estou focando bem no setor imobiliário, né? Em locais que você nunca pensou em fazer. Ou seja, você vai poder criar empreendimentos em situações em que um investimento público de um hospital viabilize eu criar um empreendimento industrial ou que viabilize eu criar um condomínio de empresas de logística, por exemplo. Arapiraca, por exemplo, já é um grande hub de logística, ela vai ser todo o entorno dela duplicado, ou seja, de Arapiraca você vai conseguir chegar a praticamente todas as capitais do Brasil com muito menos tempo que chegava hoje e com uma possibilidade muito maior. Então, Arapiraca provavelmente vai ter um grande boom imobiliário nos próximos anos. Muitas pessoas e negócios vão surgir naquela região de Palmeira dos Índios, Arapiraca, São Sebastião, porque está tudo unido. E Maceió, claramente, vai ser beneficiado do desenvolvimento de outras regiões no seu entorno. Eu acho que isso é bacana, eu acho que isso vai
não vai parar a decolagem do avião de Alagoas, eu acho que vai continuar. A gente está vendo aí os números da economia de Alagoas, têm sido bastante robustos. Está muito confuso ainda, Tárcio, alguns estudos que a gente sempre usou como referência, como CAGED, desemprego. Eu acho que a gente vai ter que relativizar um pouquinho essas estatísticas, porque provavelmente elas não estão captando alguns movimentos da economia muito significativos, movimentos de formalização de negócios, movimentos de geração de novos empreendedores que até então a gente não tinha. Então, a gente está surgindo empreendedores e projetos de econômicos novos, e que a pandemia acabou possibilitando o surgimento. Quantas pessoas que você conhece que criaram negócio durante a pandemia diferente? Eu conheço várias pessoas amigas que bolaram projetos e estão tocando projetos. Eu acho que isso é muito bacana, melhora as condições. E uma coisa interessante também da pandemia, que mexe no mercado imobiliário, e eu percebi aqui em Maceió, eu fui para Trancoso, não tirei umas férias, e eu vi que muitas pessoas de São Paulo e do Rio mudaram-se para cidades capitais ou do interior menores. Esse movimento é forte e eu acho que não tem retorno. Isso gera a possibilidade de uma Maceió que não é um lugar só bom para curtir, para passear, um lugar bom para morar e para trabalhar. Então, pode ser uma grande oportunidade de Maceió de requalificar a sua marca como um ótimo lugar para trabalhar com qualidade de vida. Os empreendimentos de investimento que estão sendo feitos nos últimos anos e nos próximos 2 anos vão dotar a cidade de Maceió e todo o seu entorno, o estado de Alagoas, várias cidades do estado, de condições muito importantes do ponto de vista de qualidade de vida. E isso, a pandemia pode ter deslocado um pouquinho essa coisa, a pessoa dá mais importância a morar numa casa que morar num apartamento. Quanto é construir e morar numa casa em Maceió e quanto é construir e morar numa casa no Rio, em São Paulo? Então, você gera uma possibilidade de alguém que tem um bom padrão de recursos financeiros vir morar aqui e não alterar sua rotina de trabalho. Ele continuará trabalhando normalmente. Isso é uma pegada bacana que eu acho que o setor imobiliário daqui de Alagoas, do Nordeste como um todo, provavelmente vai trazer nos próximos lançamentos imobiliários. Eu acredito, espero que sim. É verdade, George. Inclusive, teve uma pesquisa antes da pandemia da revista Forbes que mostrava isso, que Maceió era a segunda melhor cidade para ter uma segunda residência. Então, agora, com o home office muito mais normal, né, que a pandemia nos trouxe, inclusive pessoas que eram daqui e moravam em São Paulo por conta do mercado de trabalho, por conta de oportunidades, muitos até voltaram, porque conseguem trabalhar na empresa do centro paulista ou carioca, porém morando na sua terra natal. Então, realmente, para o mercado imobiliário, isso é uma tendência muito forte. A gente tem aqui toda a orla marítima, considerada uma das mais bonitas do Brasil, né? Uma qualidade de vida, uma mobilidade muito mais facilitada do que esses grandes centros urbanos do Nordeste, que favorece esse ponto do mercado imobiliário. Eu estou aqui com algumas perguntas, tá? Que o pessoal está fazendo no chat, e aí eu vou ler aqui para você. Primeiro tem aqui um comentário do Luiz Henrique Fernandes Coelho, ele fala o seguinte: diminuir a dependência do setor público e favorecer o crescimento do setor privado representa crescimento sustentável, ele elogiando aqui a atuação. Tem também uma outra pessoa chamada Léo Pereira, e ele está perguntando o seguinte: secretário, como o governo estadual enxerga as parcerias público-privadas na melhoria da qualidade de vida e da economia dos alagoanos? Karina, eu acho que as parcerias público-privadas elas podem ser feitas de todos os tipos e maneiras possíveis. Eu acho que a primeira colocação que você falou é trazer o setor privado para participar de projetos governamentais é fundamental, porque você traz a melhora da produtividade, traz uma visão do setor privado para dentro do setor público, em que muitas vezes o setor público não consegue enxergar. Então, você traz novos atores, e o saneamento é um exemplo muito forte disso. A gente está trazendo
a gente tinha uma empresa, a Casal, que tinha cerca de 800 funcionários, e muita gente achou, não, vai ter demissão, privatização, e no final, a BRK, que ganhou a concessão, está contratando 600 pessoas aqui em Alagoas, a empreiteira contratada por eles para fazer as obras de construção civil na cidade de Maceió e na região metropolitana está contratando 1.500 trabalhadores, né? Então, a gente sai de 800 funcionários governamentais e ganha 2.100 trabalhadores com uma renda maior que do setor público, com participação nos resultados, e mais do que isso, você vai trazer diversos novos serviços agregados a esse investimento de construção civil, ou seja, você vai ter serviços de locação, serviços de limpeza para as instalações dessas empresas, e essa parceria é muito rica para o governo. A gente está fazendo um aeroporto em Maragogi, que a gente vai conceder para o setor privado. O setor privado vai ter que buscar investimentos para aquele aeroporto, ou seja, o setor privado vai ter que buscar, dá para eu fazer um centro de convenções aqui? Dá. Ele vai operar um aeroporto, vai fazer um centro de convenções lá na área de Maragogi, e provavelmente ele vai construir um hotel no aeroporto de Maragogi, para virar um hub interessante. Não só um hub turístico, mas pode ser um hub de entretenimento e um hub de logística para o Estado. E o setor privado ele tem muito mais condições e capilaridade que o governo para atrair eventos, para atrair novos investidores, novos parceiros. É o know-how deles, é o business deles, não é o meu business do governo. O business do governo é fazer investimento em infraestrutura, investimento social. Então, a gente trazendo a PPP, a concessões públicas, eu acho que isso enriquece muito e a gente acredita que nos próximos anos as prefeituras também vão propiciar isso. Acho que nós temos um legado para deixar aí. É iluminação pública, é PPP e possibilidade de concessões na área de resíduos sólidos, né? Então, acho que a gente pode ter muito setor privado trazendo investimento e melhorando a participação do setor privado na economia, que é como foi colocado aí na rede social, traz sustentabilidade para a economia do Estado. Tem duas perguntas aqui do Herman Fernandes, secretário, e eu vou, apesar de serem diferentes, vou fazê-las juntas aqui, você nos responde. A primeira delas, podemos dizer que Alagoas é um dos estados mais prontos para o pós-pandemia? E a outra é, qual o percentual de participação do Estado nesses investimentos todos que foram mostrados aí durante a palestra? A maior parte de verba estadual? Como é que é essa relação? Excelente pergunta, Herman. Um grande abraço para você. Eu acredito que o Estado está mais do que pronto para o pós-pandemia. Eu acho que o Estado não parou um minuto mesmo durante a pandemia. Eu acho que isso é muito importante. Isso acaba induzindo o setor privado a estar junto da gente. Nenhum investimento privado anunciado em Alagoas parou. Por exemplo, a obra da Natura lá em Murici está andando muito rapidamente, antecipando o cronograma. O Hotel Vila Galé, em Barra de Santo Antônio, antecipou o cronograma. Então, isso me dá muita esperança de que o Estado continuará e estará mais do que pronto para o pós-pandemia. Com relação aos investimentos, a gente tem um mix aí. A gente tem um mix de dinheiros de parceiros privados investindo no Estado, né, através de concessões, PPPs, que eu acho que isso é muito importante, é dinheiro novo na economia alagoana. A gente tem alguns empréstimos que a gente está fazendo, que é financiamento com bancos multilaterais de investimento, fazendo alguns investimentos com recursos dessa ordem, e a maior parte dos investimentos são com recursos do Tesouro Estadual, que é aquele superávit que eu falei na primeira slide da apresentação, que a gente acumulou nos últimos 6 anos. Então, nós estamos falando aí de investimentos que o governo está colocando com recursos próprios em torno de quase 3 bilhões e 800, mais uns 2 bilhões entre financiamento e convênios com o governo federal. E financiamento em torno de 1,5 bilhão, convênios com o governo federal de 200 milhões. Então, a gente tem muitos recursos, talvez uma carteira de investimento chegando a 6 bilhões entre 2021 e 2022, e talvez seja o maior ciclo de investimentos da história do Estado.
sem falar no setor privado, né, que eu citei aí. Se a gente conseguir licitar até dezembro os dois, novas áreas de saneamento, nós estamos agregando mais 3 bilhões e 100 em investimentos do setor privado, além dos 2.500 da região metropolitana. Só do saneamento, nós estamos falando de 5 bilhões na área de construção civil do Estado. George, tem 2 perguntas aqui, eu vou fazê-las juntas. Sei que combinei com você até às 16h30, sei que você tem uma agenda muito certinha, então a gente vai manter o tempo, tá certo? A primeira pergunta aqui é da Glácia Tavares, ela fala o seguinte: Santoro, considerei a parte dos investimentos de infraestrutura para a população de baixa renda extremamente necessário. Eles terão a conclusão antes de 2023? Sim, sim. A nossa intenção é que todos os investimentos concluam até dezembro de 22. De uma concentração muito grande até o primeiro semestre de 22, e o que a gente não conseguir vai concluir ao longo de 22. Eu acredito, Karina, que alguns investimentos em infraestrutura de algumas estradas podem atrasar, a gente chegar ao início de 2023. Mas a ideia do governo é deixar todos os investimentos com dinheiro na conta para quitar a obra até o final. Eu acho que é uma coisa diferente, importante. Então, ou seja, se eu não concluir, vai ter o dinheiro para concluir. Não vai ficar para conta para o próximo governador. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter certeza que esse investimento vai ser concluído e, de uma maneira ou de outra, a população vai poder cobrar do novo gestor que conclui os investimentos. Perfeito. E para a gente finalizar aqui, a última pergunta é do Guilherme Araújo. Ele fala o seguinte: secretário Santoro, boa tarde. Alguma ação está sendo estudada para fazer a região do Rio São Francisco ser atrativa para o setor imobiliário e também para o setor turístico? Karina, a gente tem alguns projetos lá, que que melhora as orlas de toda Alagoas. São projetos que criam uma infraestrutura para a orla, para ser fácil para o turista acionar a orla, ou seja, vai ter algumas facilidades para o turista. Então, é tipo um projeto de requalificação da orla. E na Orla do São Francisco já tem um projeto já licitado para isso. Vai começar as obras em breve desses projetos. E o São Francisco e toda aquela região, os investimentos em saneamento vão dar uma oportunidade de, em até 3 anos, a gente ter água, né, nas cidades daquela região. A região que hoje não tem uma água, tanto, apesar de estar do lado de São Francisco, eles não têm uma qualidade de água suficiente. Eu acredito que as outras concessões privadas, como a da Equatorial, estão avançando nos investimentos de fornecer energia em alguns lugares que a gente não conseguia ter essa energia com qualidade. E eu acho que, além disso, tem vários investimentos em estradas para aquela região do São Francisco, vários investimentos. Eu listei alguns desses investimentos aqui, né? E eu acredito que esses investimentos vão ajudar a melhora da atratividade, possibilitando gerar um atrativo para investimento do setor imobiliário naquela região. Perfeito. Inclusive, George, queria pedir a você para nos enviar a apresentação, que a gente manda para todo mundo que se inscreveu no evento, então consegue dar uma olhada melhor, porque tem bastante ação, e depois é visto com calma. Então, George, queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelo trabalho que vem sendo realizado. Acho que essa junção público e privada é cada vez mais necessária. Por muito tempo a gente vê o público caminhando no caminho e a iniciativa privada por outro, e a gente tem que estar sempre junto, por isso que a gente fez questão de trazer um especialista, todos os números, todos os dados do mercado, e você, como o especialista da nossa economia, nosso secretário estadual da Fazenda, George, mais uma vez aqui, obrigada em nome da Yellow Kite da Chama. Eu vou passar a palavra agora para o Tasso, para ele fazer o fechamento aqui do nosso evento, e agradeço mais uma vez em nome de todo mundo. Obrigado, Karine. Obrigado a todos vocês. Obrigado, George. Obrigado a todos vocês. Realmente foi uma tarde de muita informação, de muitos dados, principalmente dados positivos sobre o mercado. Então, assim, a gente sai com energia renovada aí para que novas, né,
novas soluções sejam implementados, novos investimentos sejam feitos, né? E o cenário seja cada vez mais positivo para todos nós. Queria agradecer ao secretário George, mais uma vez ao Danilo, agradecer, né, a todos da IELO e da Chama que proporcionaram a gente realizar mais uma edição do Setor Imob, o apoio da ADEME, né, da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas, do Movimento Imóvel Mais Negócio, do Grupo Zap Mais e também dos portais aqui que estão transmitindo ao vivo cada minuto e Gazeta Web. Até a próxima, gente, até o próximo evento. E foi muito bom contar com todos vocês, principalmente com a participação ativa aí no chat. Obrigado a cada um de vocês que permaneceram com a gente aqui durante essa tarde muito enriquecedora. E fiquem ligados que vamos ter outros eventos como esse. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, George. Missão feita, né?